a nossa família, agradecer a Deus pelos livramentos, pela misericórdia que Ele tem nos dado. Esse Deus é poderoso para colocar as mãos e fazer de nós conforme a vontade dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo café, pelo almoço, pelo jantar. Nós queremos agradecer ao Senhor pelos filhos, pela nossa família. Agradecer ao Senhor pelo nosso trabalho, nosso pão de cada dia, e que o Senhor possa vir trazer sobre nós a Tua graça, o Teu poder, como está escrito, Senhor, naquela passagem em Jeremias capítulo 1, quando o Senhor quis mandar ele fazer a Tua vontade e ele obedecer, ele pôs 1001 desculpa para não fazer, mas o Senhor falou que era com ele, e ele foi fazer, e esse fazer não foi fácil. É a mesma coisa que hoje acontece conosco, mas de forma diferenciada. Às vezes a gente está, Senhor, desejoso em mostrar para as pessoas o coração do Senhor, o que agrada o seu coração, o que traz alegria ao coração do Senhor. E as pessoas muitas das vezes não querem ouvir, porque muitos de nós têm feito obras, Senhor, que têm desagradado o coração do Senhor, e mesmo assim o Senhor tem permitido que ainda nós volta para o Senhor e pede misericórdia. Pai, hoje nós estamos aqui para agradecer. E em nome do Senhor Jesus, nós queremos falar com o Senhor. E essa noite, Senhor, que nós estamos na campanha do projeto de vida, é o ano da obediência. Quem obedece tem a bênção celestial. Aquele que não obedece, ele tem a fúria da tua presença. Pai, nós queremos obedecer os Teus mandamentos, queremos obedecer às Tuas leis, e muitas das vezes esse mundo tem nos sufocado, tem tentado tirar a nossa paz, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão da família, mas o Senhor é conosco, o Senhor está à frente. Quando o Senhor fecha uma porta, porque o Senhor escancara outra. Nós sabemos, ó Deus, que na Tua presença nós estamos, e o Senhor nunca vai deixar o Teu filho passar necessidade. O Senhor sabe, ó Deus, quando nós clamamos de coração aberto, o Senhor faz multiplicar as bênçãos sobre a vida daqueles que voltam para o Senhor. E eu te peço agora nessa hora, Pai, vai de encontro, papai querido, aquelas pessoas que estão ali nos UTI, nos hospitais, nos presídios. Vai de encontro, ó Deus, aquela família que está sendo dilacerada. Repreende, ó Deus, o espírito de divórcio. Traz o espírito, Senhor, do diálogo. Pai, em nome do Senhor, traz a cura, saúde para nós. Coloca teu manto sagrado sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas ovelhas. Eu alegro-me no Senhor quando diz vamos à casa do Senhor. E eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar glorificando e te exaltando, em nome de Jesus. Quero convidar vocês, internauta, você que está na igreja, a abrir a vossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 118, a alegria do justo pela salvação. Adianta você ter tudo na vida se você não tem salvação. Você precisa de saber o que é a salvação. A alegria do justo pela salvação. Dê graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo, para me ajudar. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Todas as nações cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Com a
abelhas me cercaram, porém com fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí, empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Palavra que o Senhor está nos falando, que às vezes Ele tem nos castigado, às vezes Ele tem nos corrigido, às vezes Ele tem colocado as suas mãos, porque muitas das vezes nós queremos fazer o que agrada ao nosso coração. E o que agrada ao nosso coração, será que está agradando a Deus? E eu quero agradecer muito a Deus. Hoje nós estamos no projeto de vida sobre o ano da obediência. Hoje nós vamos falar sobre o mês de maio e junho. E que esse mês seja os meses de festa, né? Maio é término das colheitas. Junho é tempo de festas, festas religiosas. É tempo de alegrar o coração. É tempo de buscar em Deus a glória. É tempo de talvez fazer a barraca, né? Como foi antigamente. Festa de luas novas. É tempo de alegria, tempo de descanso. Então nós vamos hoje agradar o Senhor, buscando nele o conchego, a alegria do coração. A alegria do coração não é vinho. A alegria do coração é estar com a família bem sucedida, a família bem abençoada, e tendo o alimento, o pão de cada dia, mas tendo a presença do Senhor conosco. Convido você agora, nesse momento, a não despertar, a não deixar passar por você a palavra que vai ser dita hoje, sem que você perceba que esse Deus é maravilhoso, esse Deus tudo pode, esse Deus tudo faz. Quero convidar você para nós estar louvando o hino da harpa cristã, e nesse momento vamos estar adorando a Deus com hino. E esse Deus maravilhoso recebe no seu coração toda honra, toda glória, e a glória seja para todos sempre. 84 da harpa cristã. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dai-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dai-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e furor. Ouviu Elias minha voz,
foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás também estou. Não disse eu há muito já. Pedi, pedi, dai-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás também estou. Não disse eu há muito já. Pedi, pedi, dai-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que tudo faz e tudo nos dá para entender o projeto dele. Louvado seja o nome do Senhor. 88 da harpa cristã. Revela a nós, Senhor. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar,
Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, é como verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Que esse Deus possa nos revestir com teu manto sagrado e trazer a paz de coração, a paz mental. 187. Mais perto, meu Deus, de ti. Você quer mais perto do Senhor? Glória a Deus. Mais perto quer estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quer estar, mais perto quer estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, em teu alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Orar perto do Senhor, a gente temos que fazer algum sacrifício. A gente precisamos passar por algumas batalhas, passar por algumas perrengues, porque morar perto do Senhor é viver na presença desse Deus. E nós temos um inimigo que nada quer que nós conseguimos obter o nosso sonho revelado. Ele trabalha 26 horas para ver nós destruídos. E nós precisamos de buscar no Senhor a sabedoria de vencer. Deus não fez homens e mulheres derrotados. Às vezes Ele permite o gigante se levantar para nós crescermos. Às vezes a gente pergunta para Deus, por que tudo isso está acontecendo com a gente? E às vezes Deus fica em silêncio. E dói, machuca quando a gente fala com Deus e Ele não responde. É o momento que Ele está trabalhando, é o momento que Ele está agindo.
E nós precisamos de entender que o projeto é dele. A vontade é dele. Toda a honra, toda a glória é dada a ele. Às vezes Deus quer um caminho e nós queremos outro. Às vezes Deus quer trabalhar e nós quer atrapalhar. Deus quer trabalhar e nós quer atrapalhar. Às vezes Deus fala conosco. Façamos com que o Evangelho chegue a toda criatura. Aí a gente fala, Senhor, mas como é que eu vou levar o Evangelho àquele que não quer obediência? Aquele que não quer discernimento com a sua palavra? Senhor, como é que eu vou levar o Evangelho, a semente da salvação, para aqueles que não querem salvação? E Deus fala comigo e com você. Coloca a semente. O irrigar e o germinar pertence a Ele. Mas é duro você colocar uma semente saudável, uma semente bem selecionada, numa terra ruim, uma terra árida. Você coloca a semente, você mesmo olha para a semente e fala, estou jogando para os pássaros comer, essa terra não vai conseguir germinar. Então hoje eu queria dar um testemunho de uma pessoa que eu orei com a família, com a esposa e com as filhas, 3 anos por ele. E essa pessoa é lá de Santa Helena. Bebia, caía na rua, dormia na rua. E chegou um belo dia, a esposa me ligou e falou assim, pastor, acho que pode parar de orar e não quer nada com Deus, não. E eu falei com ela, eu falei assim, aquieta seu coração. É no tempo de Deus, não é no meu tempo e nem no seu. Ela falou para mim assim, é porque o senhor não sabe o que é um homem chegar bêbado, vomitado, mijado em casa e brigando. E eu falei, é para esses que Jesus chama nós para apostar que vamos vencer. E ontem ele fez uma live, para mim foi numa rádio lá em Santa Helena, parece. E eu fiquei muito deslumbrado com Deus, de ver aquele homem de paletó, gravata, orando pelas pessoas, clamando o sangue de Jesus pelas aquelas pessoas. E eu fico assim imaginando, se eu tivesse parado de clamar, e Deus não tivesse levantado outro para trazer a graça, o que seria da vida daquela família? Hoje a esposa esse ano teve que fazer uma cirurgia de câncer na cabeça, teve uma filhinha recém-nascida há pouco tempo, mas eu fico feliz, não dela estar doente, ela já operou, não dela estar doente, mas dela conseguir o objetivo de ver o marido hoje falar do amor de Cristo. E muitas das vezes, quando a pessoa está nessa situação do alcoolismo, jogado na sarjeta, principalmente quando ele tem condições financeiras, muitos parentes, amigos, preferem ele naquela situação para ele bancar o churrasco, bancar a cerveja, do que ver ele liberto falando do amor de Cristo. Porque uma vez quando você é liberto, você é lavado no sangue de Jesus, muitos desses que sugam, eles não gostam porque não tem de onde tirar, não tem de onde sugar. Você começa a valorizar a família, você começa a valorizar os filhos, você começa a se autovalorizar, e para esses não presta. Mas eu quero falar para você, Deus não está importando com o que você pensa, com o que você acha. Deus está olhando para mim e para você e falando, antes que você entrasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu sou o autor, consumador da sua história. E às vezes a gente pergunta, por que, Senhor, então tanta peleja, tanta luta, tanta dificuldade? Tem hora que a gente desanima. Aí você conhece os verdadeiros amigos, os verdadeiros irmãos, aqueles que te abraçam quando você está, como diz o palavreado, por cima da carne seca, ganhando bem, com dinheiro, né?
E você conhece aqueles que te abraçam no momento de tristeza, no momento de luto, de dor. E a gente precisa valorizar mais e obedecer a Deus. Eu quero falar para a irmã Alba, nenhum dos que eu insisti para pregar nesse projeto foi invenção minha. Todos que Deus revelou, deixei alguns amigos de fora, amigos do peito. Chegou um que me perguntou, aí eu falei, Deus não mandou eu te chamar. E a Alba eu tive que insistir com ela. A Alba é uma pessoa que mora no nosso coração, no coração meu, no coração da minha família. É uma pessoa que quando está passando por luta, eu sinto uma dor tremenda, profunda no coração. A Alba é uma pessoa que tem colocado o coração dela para Deus. Deus sabe quantas vezes que essa mulher guerreira já chorou. Quantas vezes essa mulher orou para o Senhor e falou assim, agora não dou conta mais, chega, vou desistir. E Deus fala para ela, dá mais um passo aí na cabeça. E parece que todas as vezes que a Alba vai passar por alguma luta, alguma coisa, alguma tempestade, Deus fala para mim, liga para a Alba, converse com a Alba. E hoje eu queria, irmã Alba, te convidar aqui na frente. Chega aqui perto. Irmã Alba, eu tenho você como uma filha. Quando eu vejo você passando por grandes tempestades, como você já passou por muitas, não foi uma não, muitas, pessoas olhando nos seus olhos tentando arrebentar você, e pessoas da família. Eu fico olhando assim para você, para o seu modo assim de sorrir quando está sofrendo, e fico imaginando, Senhor, levanta a sua mão em direção à Alba. Senhor, abençoa a irmã Alba. Eu insisti com você para estar nessa campanha, nesse projeto, porque Deus olha para você e fala assim, eu sei em quem eu tenho colocado a minha mão. Se você não desse fruto que agrada o coração de Deus, Alba, Deus não estaria arrebatando, ensinando você os caminhos que Ele quer você andar. Deus olha para você, filha, e fala assim, filha, eu quero te pôr perto de pessoas que vão valorizar a você. Mas para isso, para você valorizar, você precisa de passar por aqueles que têm te apedrejado, te apunhalado, te espetado, tentado fazer de você uma derrotada. E eu quero falar para você hoje, como servo do Senhor, como um homem que olha para você como se você fosse a minha filha de sangue. Conta comigo. Meu ombro não é só para você chorar quando está com dor, não. Meu ombro é para você botar a cabeça com a sua família e falar assim, nós vencemos, porque Cristo está à frente. Se hoje eu falar para você o que Deus revelou para mim, você fala assim, pastor, ficou doido. Deus está falando em te levar para pregar fora do país. E o pior é que nem na igreja hoje em dia o povo não olha para você e dá crédito que você verdadeiramente é uma mulher que prega. E Deus olha para você e fala, eu escolho as pedras para me lapidar. Se me ouvir, abrir a porta do coração, eu sou contigo. Não olha para a porta que se fechou. Olha para o Deus que permitiu a porta fechar. Não olha para as lutas. Olha para o Deus que vai fazer você vencer as lutas. Hoje se eu falar para você que está fácil, não. Mas eu quero falar para você que você não foi feita para ser derrotado e muito menos escravo. Erga a cabeça. Pega na minha mão, deixa eu te ajudar. Se você souber o quanto eu e a Sara, minha esposa, te amam, você não pode imaginar.
quero ver Deus agindo na sua vida como Ele quer e tem projeto na sua vida. Eu quero ver você ainda falar assim, eu acho que eu não tinha merecimento de estar aqui onde eu estou pregando. E Deus vai falar para você, somente me escuta, me ouve. Eu sou contigo. Deus abençoa. Deus possa te usar. Esse altar foi levantado para adorar a Deus. Esse altar foi levantado para ajudar aqueles que estão iniciando. Eu sou iniciante. Estou aprendendo. E que esse Deus possa usar a sua boca hoje, não só para falar comigo, mas para falar com os ouvintes, com os internautas, para falar com você que você é capaz. Ele fechou a porta, mas você não perdeu a guerra. Toma posse da sua vida. Veste a armadura e mostra para as pessoas que você tem um Deus que te põe nos braços e transporta você para o deserto. E volta a seguir. Deus abençoa. Irmãos, quando a gente está iniciando para pregar, que não é o caso da irmã Alba, muitas pessoas vão dar credibilidade para que Deus use a gente. E é tão gostoso quando você está iniciante que você fala assim, podia me dar uma oportunidade pelo menos para me falar de dízimo e oferta. E você vê o pastor olhar para você, quem é você para pregar na minha igreja? Eu já ouvi essa palavra. Nós somos escolhidos de Deus, fomos separados. Por isso nós estamos passando por grandes atribulações, por grandes pedradas. Não desanima, não para. Dá mais um passo. Conta comigo mais a minha esposa. Não para te abraçar nos momentos ruins, mas para te abraçar também nos momentos bons, que ainda virão sobre sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Mais uma vez nessa casa, graças a Deus. Gente, tem gente aí online? Tem. Da onde? Você sabe? Tem uma turminha de Pirinópolis. Pirinópolis. Graça e paz para os irmãos de Pirinópolis. Para quem não me conhece, meu nome é Alba. E hoje nós vamos falar sobre o tema da campanha, que é se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse versículo está em João 14:15. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Grata a Deus por essa oportunidade. Antes de eu começar, eu quero orar mais uma vez. Amém, Jesus. Senhor, em Teu nome eu venho. Em Teu nome, Senhor, eu estou aqui. Aleluia, E no Teu nome eu falo. Glória a Que Deus. Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa repreender, Senhor, Oh, Deus, todos os intentos do mal nesse momento. Tudo que nos atrapalha de ouvir a Tua voz. E que o Senhor seja presente, Senhor. é verdade, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, quando a gente fala em obediência, essa palavra obediência, a gente já entende ela como um termo muito pesado. A gente sempre associa obediência a algumas outras palavras, como controle, como medo e como punição. Muitos de nós carregamos uma visão distorcida daquilo que é obediência. Nós carregamos uma visão distorcida de Deus, como se Ele fosse somente um pai severo e não um pai amoroso, quando Ele é todo amor. A obediência, quando tratada na palavra de Deus, ela não nasce da imposição, mas do relacionamento com Deus. Amém, Jesus. Antes de Deus exigir algo do homem, Ele se revela, mas primeiro Ele ama. Então eu quero trazer para vocês o seguinte. Deus nos pede obediência, pastor, para nos controlar É verdade. ou para nos conduzir à vida? Para nos conduzir à vida. Todos os princípios do Senhor que estão dentro da palavra dele são para nos proteger de algum mal. O Senhor, como Criador, Ele vê todo o nosso começo, meio e fim de vida.
E como povo separado do Senhor, Ele pede obediência, mas não para nos punir, não para fazer de nós seus escravos, e sim para nos conduzir à vida eterna e para nos guardar. Quando o Senhor estabelecia no Antigo Testamento que o povo de Israel não comesse alguns tipos de carne, que hoje nós já não vivemos debaixo dessa lei, naquele tempo não era só para não comer. Porque os meios de higienização que tinha eram diferentes dos que nós temos hoje. Verdade. Então era para proteger o povo de Israel contra infecções, contra doenças. Nunca foi para punir, ou simplesmente porque aquele bicho não se podia comer. O Senhor sempre estava preocupado em como o povo dele estaria. Então a obediência vinda do Senhor é sempre para nos conduzir à vida e nos guardar. Eu quero ler com vocês 1 João 4, a partir do versículo 10, que diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho pelos nossos pecados. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de falar sobre obediência, a Bíblia nos apresenta quem Deus é. A obediência em Cristo, em Deus, só faz sentido quando nós entendemos o amor de Deus revelado por nós através de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Antes de pedir obediência, Deus é todo amor. É verdade, sim. Tanto que Ele entregou o seu único filho por amor. Apenas amor. A obediência é uma resposta de amor. Porque este é o amor de Deus, diz 1 João 5:3, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quando eu vejo algumas seitas em que a pessoa tem que se automutilar, se cortar, ficar de tempos em tempos nos seus rituais, que tem que pagar, né, pastor? O senhor já esteve, o senhor sabe, pagar objetos específicos para fazer rituais. Eu olho esse versículo e penso: os mandamentos do Senhor não são pesados. A graça sobre nós derramada, ela é simples e de graça. Glória a Deus. A graça é de graça. Nós não precisamos e não estamos debaixo de um peso. Os mandamentos do Senhor não são pesados. E a Bíblia sempre nos fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas como nós podemos guardar os mandamentos do Senhor? Primeiro, entendendo que os mandamentos do Senhor não são pesados. Segundo, entendendo que nós temos que amar ao Senhor. Por que Deus nos pede obediência? Porque Ele é Pai. E Ele conhece os caminhos, os perigos e o futuro. A obediência não limita a vida, ela preserva a nossa vida. Glória a Deus. Abraão obedeceu sem entender completamente, mas confiando plenamente. A fé verdadeira se manifesta antes de ver resultados. Nós não andamos pelo que nós vemos, pelos resultados que nós vemos, pelas coisas que acontecem conosco. Nós andamos pela nossa fé e não pelo que nós estamos vendo de resultado. Aleluia. Mas como amar a Deus? Porque para a gente obedecer ao Senhor, nós precisamos amar ao Senhor. Nós não podemos obedecer ao Senhor como muitas vezes eu vejo assim: porque senão eu vou para o inferno. Não é esse o sentido da obediência que temos que ter com o Senhor. Nós temos que ter a obediência de quem ama ao Senhor. Eu sempre falo que entregar os dízimos e as ofertas não deve ser algo visto só como obediência, mas como amor ao Senhor. Porque quando a gente ama o Senhor, a gente obedece os seus mandamentos, como a palavra diz. E o amor a Deus é o maior mandamento. Aleluia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Então, o amor ao Senhor é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Para a gente poder obedecer, nós temos que amar ao Senhor. Amar ao Senhor é o maior mandamento e não é só um sentimento. Envolve todo o nosso ser, coração, alma e entendimento. Então, nós temos que amar segundo o nosso coração, segundo a nossa alma e segundo a nossa razão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Colocar Deus acima de pessoas, acima de sonhos, acima de bens. Abandonar tudo que ocupa o espaço do Senhor. Isso é amar ao Senhor. E o amor a Deus se manifesta em obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. De João 14, 21. Glória a Deus. Amar a Deus é um chamado diário que envolve entrega total. Quando amamos a Deus de verdade, isso reflete em nossas escolhas, em nossas palavras e atitudes. Esse amor transforma a nossa vida e nosso relacionamento com o próximo. Às vezes, nós como cristãos, fomos ensinados a obedecer sem ter uma racionalidade do porquê obedecer. Nós fomos ensinados muitas vezes de forma errada pelos nossos avós ou pelos nossos pais, de que nós temos que obedecer porque senão algo vai acontecer. Se você não obedecer, vai acontecer isso. Se você não obedecer, vai acontecer aquilo. Se você não obedecer, você vai para o inferno. Se você não obedecer, Deus vai pesar a mão. Quando na verdade a obediência não é por isso. A obediência é pelo amor que nós temos ao Senhor. Aleluia. Aí, com o amor que nós temos ao Senhor, cumprindo o principal mandamento, aí sim a obediência fica leve. Aí não fica tão pesado obedecer. Verdade. Lá em casa a gente tem uma frase assim: quem não obedece, perde. Perde. Sempre vai perder. Porque lá em Deuteronômio tem um monte de coisa lá que fala, um monte de versículo que fala sobre a desobediência, os castigos decorrentes da desobediência. Mas também tem muitas coisas que falam sobre obediência. E sobre algumas delas eu vou falar agora. A Bíblia fala que bendito será eu quando eu entrar e eu bendito serei quando eu sair. Aleluia. E se eu obedecer, bendito será o meu celeiro, os meus animais, os meus filhos. Amém, Jesus. A obediência, as bênçãos da obediência, ela é uma consequência daquilo que nós fazemos. Quando eu olho para trás, vejo algumas meninas que foram criadas dentro da igreja comigo, é nítido a consequência que elas tiveram de quem obedeceu e de quem não obedeceu. Verdade, Jesus. Isso é nítido. Mas por que às vezes algumas pessoas conseguem obedecer a Deus e outras não? Porque talvez a forma racional de entender a obediência está errada. Está errada. Porque o não pode, não deve, não toque. Igual lá na árvore, lá no Jardim do Éden, não coma. Né? Quando na verdade nós temos que aprender o quê? O Senhor nos amou primeiro. Verdade, Jesus. Ele derramou sobre nós o amor dele através da vida de Cristo. Não há nada que supere o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Verdade, Jesus. Ele nos amou quando Aleluia. éramos ainda pecadores. Ele nos amou antes de nós o amarmos. E porque Ele nos amou, nós devolvemos esse amor em forma de obediência. Aí a coisa Glória a muda. Deus. Aleluia. Aí a situação e a história é outra. Obediência como resposta de amor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A obediência não é moeda de troca para receber bênçãos, mas resposta natural de quem ama a Deus. Porque quando o amor de Deus é compreendido, obedecer deixa de ser um peso Glória a e Deus. passa a ser um prazer. Aleluia. Eu falo que sempre fizeram alguns estudos que os adolescentes de algumas das igrejas reformadas, eles continuavam mais na fé do que nas igrejas pentecostais.
Porque a forma de compreensão de obediência é entendida de forma diferente. Não como Deus vai punir, mas porque o Senhor enviou Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas. E hoje eu devo a esse Deus todo amor e devoção, porque Ele me resgatou, porque eu podia estar perdido e no inferno. E Ele já pagou o preço para eu não ir para lá. Ele já fez tudo que Ele precisava para eu não ir para lá. Ele já pagou o preço, está consumado, acabou. O que eu preciso fazer é amá-lo sobre todas as coisas. Em Isaías 48:18 fala o seguinte: se eu tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então olha o que Jesus diz. Quem guarda os mandamentos, esse é que me ama. Ama a mim, Cristo. E aquele que ama a mim, Cristo, será amado de meu Pai. Aleluia. Isso não é grandioso? É muito forte. É muito forte. Então o nosso coração, ele tem que ser voltado ao Senhor com uma outra perspectiva. Com a perspectiva de por que eu devo obedecer? E não se eu obedecer, acontece algo. A obediência é o caminho para o amor de Deus. Ela é a resposta ao amor de Deus. Hoje o Senhor nos chama a confiar, entregar e obedecer. Não por medo, mas por amor. Eu quero ler com os irmãos sobre as consequências da obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor porque amamos ao Senhor, consequentemente o Senhor nos livra de muitas dores. Verdade, Jesus. A Bíblia fala que o Senhor nos dá prosperidade material, nas colheitas, no trabalho, no gado. Ele será exaltado, que nós seremos exaltados sobre as nações e povos, que o Senhor nos protege e nos livra, nos dá paz e contentamento, nos dá mais conhecimento, nos dá fidelidade e estaremos como cabeça e não por cauda. Isso é decorrente da obediência. Aleluia, Jesus. Por que algumas pessoas algumas coisas não acontecem? Por exemplo, por que algumas pessoas, quando tem uma pandemia, por exemplo, eu conheci um casal que eles são até da igreja católica. Eles tinham tanta fé de que eles não iam pegar aquele vírus. Eles oravam tanto, pediam tanto a Deus e profetizavam isso sempre que eles estavam conosco. Alba, nós temos que ter fé. Nós temos que crer que o Senhor vai nos proteger. E a proteção e o favor de Deus pode nos alcançar se nós obedecermos. O Senhor vai nos livrar de tudo? Não. Ele vai deixar e permitir que algumas coisas ruins aconteçam no seu povo? Sim. Mas se nós obedecermos ao Senhor, tivermos fé em Cristo e obedecermos aos mandamentos do Senhor, o Senhor pode nos livrar. Verdade. Ele pode nos guardar. Nós podemos alcançar o favor de Deus. Aleluia, Jesus. E o que é obedecer? É ouvir atentamente, é guardar os mandamentos e é seguir a palavra do Senhor. A bênção não é um pagamento por mérito, mas uma consequência natural de uma vida alinhada com Deus. Aleluia. Por que muitos irmãos lá fora, e eu estou acompanhando muito a questão das missões lá fora, da igreja perseguida lá fora, por que a fé desse pessoal faz eles se entregarem à morte por amor a Cristo? A forma de entendimento de evangelho. É a forma racional de entender.
Porque nós, no nosso dia a dia, nós que estamos de cá, que não temos perseguição, nós estamos acostumados a levar do jeito que der. A gente ora qualquer hora. É só eu, irmã Sara? Porque não é só eu não, né, gente? Tem hora que dá uma preguiça. Verdade. Tem hora que você vai orar e dorme. O povo lá é diferente o negócio. Porque a forma de entendimento do Evangelho de Cristo é até a morte. E eles não estão preocupados. Uma vez eu comecei a ler o livro, até comprei esse livro, chama Livro dos Mártires. Eu não consegui terminar. Eu não consigo nem lembrar do livro, porque eu começo a chorar. Chegou em uma parte do livro que a mulher tinha alguns filhos, se eu não me engano, eram 7 filhos. E o pessoal, eu vou te matar. Ela pode matar. E viu que ela não cedia. E espancou essa mulher. E nada. Então vou pegar seus filhos. Vou começar com os filhos dela, que acho que ela tinha muitos filhos. E aí quando ela vê, ela não vai existir, né? Aí ela falou o seguinte, faz um tempo que eu li, mas era mais ou menos assim, eu encontro todos eles depois. E eu sei que, eu não lembro bem se foi com os filhos ou foi com ela, que uma das torturas era arrancar o escalpo da cabeça. E quando chegou nessa parte, eu fechei o livro e não consegui mais ler nada sobre ele. Eu não sei se fizeram com o filho, se foi com ela, eu acho que foi com o filho. O que esse pessoal tem dentro da cabeça deles que eles aguentam isso? Forma de entender. Amor a Deus. Porque aí fica fácil obedecer. Gratidão ao Senhor pelo sacrifício de Cristo. Muitas igrejas hoje, na África, elas estão sendo invadidas, as mulheres abusadas, muitas pessoas mortas. E sabe o que acontece no outro dia, pastor? O povo volta no meio dos escombros para adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sou triste porque a cadeira está vazia. A hora chegando. Não se tristeza com a cadeira vazia, não. Porque lá eles não estão tristes porque foi destruído. É no meio do escombro. É no meio da destruição. Pastor sentando, a igreja voltando e prestando culto ao Senhor. Aleluia, Jesus. Porque é a forma de amar ao Senhor. Glória a Deus. Então a gente precisa entender racionalmente o Evangelho de Cristo. E deixar esse negócio de punição para trás. Porque não é isso. Nós precisamos entender o amor de Deus. O amor que resgata. O amor que nos tirou. Da onde você estava, pastor? Fazendo o quê? Lembra aí do passado do Senhor. Olha o que Cristo fez. Da onde Ele te tirou. Verdade. Olha a minha vida. Da onde o Senhor me tirou. Pensamento totalmente equivocado. A gente precisa compreender o amor de Deus. O resgate do Senhor. Sabe o que vai acontecer comigo, pastor? Se eu ficar sem trabalho e deixar de comer e morrer, vou pro céu, pastor. Vai encontrar com o Senhor. O crente tem esperança até quando não tem esperança mais. Verdade, Jesus. Até quando tudo acabou, não acabou ainda. Não é o fim. Não é o fim. Até no fim não é o fim por causa do amor de Deus para conosco. Através de Cristo. Então quando eu vejo alguns irmãos sofrendo, algumas pessoas que são verdadeiramente cristãos e estão sofrendo, estão no final, eu falo para o Ricardo o seguinte: eu não estou sofrendo. Eu não sei o que é uma quimioterapia, eu não sei o que é pedaço de mim ir embora, eu não sei. Mas uma coisa é certa. Se o Senhor falar para mim que os meus dias estão contados, eu vou sofrer demais. Mas eu vou pensar o seguinte: eu estou chegando lá. Verdade. Falta só mais um pouquinho para acabar esse sofrimento. Mais um pouquinho e acabou a tristeza. Aleluia. Mais um pouquinho e não tem mais choro. Deus, Mais um pouquinho e eu nem preciso de dinheiro mais. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso me preocupar tanto assim, porque com mais um pouquinho, se eu estiver no fim, eu estou no começo. É verdade, Jesus.
por causa do amor do Senhor. Quando a gente entende esse amor, quando a gente entende a dimensão do que é amor, a gente muda a nossa visão e segue Ele. Quantas e quantas pessoas que têm experiências quando estão morrendo, voltam e falam assim: eu sentia um amor tão grande naquele lugar que eu não queria voltar. Eu lembro de um relato que a mulher descreve um ser de luz falando para ela: olha, você precisa voltar. Você tem um filho pequeno. Aí ela falou assim: ele vai ficar bem, não deixa eu voltar não. Eu sei que ele vai ficar bem lá. Eu não posso ter essa experiência. E eu peço ao Senhor para eu não ter. Porque se o Senhor me leva para um lugar de glória, eu não quero voltar mais não. Amém, Jesus. Mas não quero mesmo. E entre algumas experiências espirituais que eu tive, eu sempre peço ao Senhor para eu não experimentar tamanha graça. Porque senão eu não quero voltar não, pastor. O meu coração deseja o céu. Aleluia. O meu coração, irmã Sara, desde pequena, eu penso no céu. Eu sinto falta da minha casa. Amém, Jesus. Eu quero voltar para lá. O melhor de tudo não é pra ser vizinho. Vamos ser vizinha. Glória a Deus. Mas porque a gente entende o amor de Deus nas nossas vidas. E aí a obediência não fica tão pesada. E quando eu erro, aí entra a parte de muitos cristãos e conflitos, porque sabia, tinha racionalidade daquilo que devia ou não fazer e erra. Aí o Senhor me fala assim: o meu sangue te lava. Até no erro tem acerto. Evangelho é graça. Até quando a gente erra tem saída. Quando a gente morre tem um início. Quando a gente fez alguma coisa errada, escorregou aí na batatinha, na banana, na casca da banana, o Senhor ainda vem nos lava e nos torna puros. Verdade, Jesus. Puros como a neve. Brancos como a neve. É muita graça de Deus. Amém. É muita graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando eu vejo as disputas por poder, as disputas por cargos, eu olho e penso assim: o povo não sabe de nada. É tão inútil. É tão pequeno. Aí eu lembro que o Senhor me amou. E que mesmo no fim tem o começo. É verdade, Jesus. Eu falo que eu quero. Os meus meninos foram apresentados ao Senhor desde que eles estavam na minha barriga. E hoje a gente vê alguns frutos desses. E eu falo que a Bíblia fala assim: inculca o menino, o caminho que ele deve andar. É inculca. Fica lá falando como que tem que ser. E a gente às vezes falha lá em casa. E a gente às vezes vê o resultado de alguns inculcamentos que a gente fez. Por exemplo, de sempre orar antes de dormir, né? Então às vezes eu tô com muito sono, deito na cama, fico esperando. Aí meu menininho mais velho fala assim: e a nossa oração? Tô aqui com a Bíblia, mamãe. Aí ele traz a Bíblia dele, que ele já tá lendo, e ele lê a Bíblia dele. Mamãe, por que a minha Bíblia é diferente da sua? Fala que a sua tem as histórias infantis, não tem a Bíblia completa. E uma vez a professora falou que você estava no colchonete na escola, e eu cheguei e estava orando, sozinho. Então a gente vê, porque eu quero que os meus filhos, eles entendam o amor ao Senhor, a devoção por amor, a devoção por gratidão. Tantas e tantas pessoas dentro da igreja têm tanta dificuldade em tirar dízimo e oferta. Eles conseguem tudo. Eles conseguem congregar, eles conseguem ensinar, eles conseguem participar dos cultos. Aí chega na hora do dízimo, não consegue. Mas será que é murrinhagem? Porque às vezes ele pensa: para onde é meu dinheiro? Que eu vou fazer meu dinheiro vai me fazer falta. Quando na verdade, quando a gente entende que é o reino de Deus, a gente mantém o reino de Deus.
para que mais pessoas sejam alcançadas por esse amor. E eu quero abrir agora um parênteses falando de dízimo. A minha avó, ela se converteu e a minha fé, parte da minha fé vem dela. E a minha avó, ela era desse jeito, ela queria o culto, ela queria o Senhor, ela queria oração, ela acreditava que Deus falava, mas não tocava no dinheiro. Porque aí não. Essa parte não. E o médico chama a minha avó, com os meninos muito pequenos, e fala: olha, a senhora tem 6 meses de vida. Então a senhora prepara a família, porque a senhora está com um câncer muito severo e não tem solução. E aí a minha avó fala o seguinte, fala assim: ó, Deus, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu concordo com tudo que o senhor fala na sua palavra, mas o dízimo eu não dou conta não. Mas eu quero fazer um acordo, vamos fazer um acordo aqui? Se o senhor me der vida, todo mês eu tiro o dízimo. Minha avó me ensinou a dizimar. Eu dizimo, acho que desde os meus 11 anos, quando ela me dava uma mesada. Então ela ia ao banco, tirava o dízimo na boca do caixa, que eu lembro do dízimo, colocava assim. E o dízimo aqui, o resto de dinheiro no bolso. Se fosse assaltado, não pegava o dízimo dela. E aí a minha avó volta, avisa a família dos 6 meses de vida. E a minha avó faz muitas cirurgias de câncer. E passa um ano. Passa 5. Mais câncer vem. Vem no seio, vem no outro, vem no rosto. Vem no nariz. E eu lembro que ela ia pra cirurgia. E ela falava assim: ó, vou parar de chorar. Eu só vou ali tirar um pedaço e já volto. E passaram 10 anos. Gente, ia lá em casa que eu lembro pra ver o que minha avó comia, se ela tomava um chá diferente. Porque como que ela vivia daquele jeito, sendo que ela tinha sido desenganada? E passou 15 anos. E passou 20 anos. E eu tenho até hoje gravado ela falando assim: eu não vou morrer de câncer. Eu vou morrer de qualquer coisa. Ela falava no vídeo: menos de câncer. Porque eu fiz um acordo com Deus. E eu tô sendo fiel a Ele. E passou 25. E passou 30. Quando foi 34 anos depois dela ser desenganada, ela sentou, assistiu televisão, deu um aneurisma na minha avó, ela estava assim, e assim ela ficou, foi pro hospital, e em 7 dias ela morreu de aneurisma. Não foi de câncer. Não foi de câncer. Então, às vezes, nós vamos alcançar o favor do Senhor pelo nosso compromisso, pela nossa obediência, pela nossa oração, pela nossa intercessão. É verdade, Jesus. Porque isso aqui, pastor, que a gente vive, que a gente faz, quando a gente sai para trabalhar, a gente trabalha e volta. Quando a gente se dedica à família, é terreno. Isso aqui é eterno. E é eternizado no céu. É eternizado no céu. Nós não contamos, não agendamos todas as vezes que nós somos simpáticos com os irmãos, todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, todas as vezes que nós somos bons, que o nosso comportamento é correto, mas o Senhor, Ele contabiliza cada minuto na presença dele. Glória a Deus. Esse Deus é tremendo. Ele sim é alguém que nos valoriza. Às vezes dentro das organizações nós fazemos, nós somos vistos. Tentamos mostrar o nosso trabalho, não conseguimos. Mas para o Senhor a gente não precisa mostrar nada. Verdade, Jesus. Ele não deixa passar batido. Nem um momento na presença dele. É eterno. A gente não consegue ver, mas é eterno. As sementes que são lançadas nos corações, elas são eternas. Uma funcionária minha saiu do trabalho e ela me falou o seguinte, falou assim: Alba, eu aprendi uma coisa com você.
eu preciso passar pela vida das pessoas e elas precisam carregar algo melhor através da minha vida. Porque a gente não pode passar sem levar o bom perfume do Senhor. Sem levar a essência do Senhor, a essência de Cristo. Então eu quero fechar essa palavra da seguinte forma. Meu irmão, você que está aí assistindo, vamos amar mais ao Senhor. Vamos ser mais gratos pela graça de Deus. Vamos ser mais gratos porque nós podemos louvar ao Senhor. Estamos em um país livre. Não precisamos nos esconder. A Coreia do Sul manda a Bíblia para a Coreia do Norte através de balão, de drone. Porque senão não chega. Irmãos fazendo culto debaixo de terra. Eritreia, container, 40 graus de dia e um frio congelante à noite. E eu lembro sobre essa irmã da Eritreia, ela falando que eles batiam muito nela. Ela ficou 2 anos dentro de um container. E era só assinar um papel. Renunciando à fé. Era só assinar um papel. E ela disse que ela fazia as necessidades e comia no mesmo lugar. Porque dentro de um container não tem banheiro. E quando ela conseguiu sair, já tinham se passado 2 anos. Hoje ela tem sequelas, ela manca. E ela mesmo assim amou a Deus em todo instante, em todo momento da vida dela. Durante 2 anos. Isso lá no céu é eterno. Eu sei que ela nunca vai esquecer o que ela passou. Mas não ficou registrado só na cabeça dela. Lá no céu é eterno. Verdade, Jesus. O Senhor sabe nos recompensar. Não à toa que em Apocalipse está escrito ter as coroas. Né? Que nós temos gratificações. Nós temos, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor Ele é tão amor e Ele é tão justo que Ele não deixa nada passar sem depois nos reconhecer. Então isso é eterno. Quando o Senhor desanimar, o Senhor lembra do pessoal lá da África que está no meio do entulho, do que restou da igreja. O que importa não é a quantidade de pessoas dentro da igreja. É a palavra sendo lançada. São as pessoas serem transformadas. São vidas sendo mudadas. São pensamentos sendo mudados. É o evangelho alcançar. É a graça de Deus. Então que a partir de hoje nós possamos amar mais a Deus. O Lucas falou assim pra mim: mas você vai pra igreja de novo? Não é só domingo? Falei: filho, a igreja é todo dia, se a gente puder. Que a gente precisa estar na presença de Deus todo dia que a gente puder. Aí ele: então a gente pode dormir na igreja? Eu falei: não tem cama para dormir na igreja, mas nós precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar a Deus. Verdade, Jesus. Nós precisamos amar ao Senhor e tentar estar na presença do Senhor, tentar orar mais e buscar mais da palavra de Deus e levar o evangelho a tempo e fora de tempo. Quando a gente achar que deve e quando a gente achar que não deve. Buscar a presença de Deus quando a gente está cansado e está descansado. Quando a gente está animado e quando a gente está desanimado. Quando a gente quer e quando a gente não quer. Porque vai ficar eternizado. Não passa despercebido, né? Diante do Senhor. Eu quero muito agradecer essa oportunidade. Quero que a palavra do Senhor, o desejo do meu coração é que ela alcance as pessoas e que haja transformação de vida, transformação de mente, transformação de coração, pela graça do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada. Deus possa abençoar você cada vez mais. Foi bênção. Irmãos, eu fico assim, estava aqui ouvindo a mensagem da palavra. Eu fico assim imaginando ela e a Sara dando estudo bíblico. Porque cada um tem um dom, tem um chamado, cada um tem. Caso falta, Deus te põe. Mas tem pessoas que têm o dom de ensinar. Tem outras pessoas que têm o dom de libertar, de ajudar a curar.
E a gente precisa de entender. Irmã Alba, eu coloco o gás pilastra aqui e não peço para tirar daqui para ir aonde os irmãos estavam. Porque eu já dei oferta por constrangimento e não por amor. Então o gás pilastra está aqui no altar. É você que tem que olhar para dentro de você e imaginar se o amor chegou ao ponto de você ofertar na terra fértil. É você que levanta, vai lá, a terra está preparada, mas precisa de semear a semente. A terra está pronta, preparada, mas você tem que levantar e ir lá semear. E quem semeia com amor, quem semeia talvez chorando, ele volta sorrindo. Talvez se eu passar com gás pilastra, algumas pessoas podem dar uma oferta por incomodo. E quando você decide você ofertar, a semente é boa. Então eu quero falar para você, decide hoje você mesmo obedecer a Deus. Decide você hoje mesmo amar a Deus. E às vezes eu falei aqui no início para a irmã Alba, que nós amamos ela tanto. Por quê? O nosso tempo aqui é tão passageiro, tão rápido, que nós não podemos ter tempo para discutir, brigar um com o outro. Imagina se eu brigo com a irmã Alba, com a família dela, com o Ricardo, e amanhã nós chegamos lá na glória, nós vamos ser vizinhos. Será que lá vai ter jeito de eu ficar olhando na janela, na hora que Deus chamar para uma reunião, para ver se o Ricardo mais a irmã Alba vai, para depois eu sair atrás para ele não me ver? Não vai ter jeito. Vamos aprender a viver aqui como se eu estivesse vivendo na Nova Jerusalém. Então nós devemos amar um ao outro, sem interesse. Porque o que é seu, o que é meu, mas se nós compartilharmos um com o outro, a vida vai ser mais fácil. Se nós abraçarmos um ao outro, vai ser mais comovente passar por esse mundo. Esse mundo jaz do maligno, está escrito na Bíblia Sagrada. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós somos forasteiros. Nós não somos daqui e não viemos para ficar. Nós vamos só passar. Então vamos passar abraçado um com o outro. Vamos passar um pegando na mão do outro. Vamos cortar esse dedo de acusação e abrir a mão para pegar um na mão do outro e vamos junto. Ah, lá em casa hoje só tem pé de frango e arroz. Vamos lá comer? Vamos. Comemos com alegria, com prazer. Então nós precisamos de aprender a amar um ao outro. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar o próximo com a si mesmo. Será que nós estamos amando o próximo como a si mesmo? Desejando que Deus... Quantas e quantas igrejas, quantos e quantos irmãos estão indo para a igreja pedir Deus para matar os outros? Aí eu fico parado imaginando aquele que quer me destruir. Quando eu orar para Deus matar ele, e a hora que eu receber minha recompensa, minha bonança, quem vai me aplaudir? Porque fui um vencedor. Então nós precisamos de rever o nosso conceito. Quero agora pedir de oração, né? Quero agora orar por essas pessoas. Sabe, não estou dando conta de enxergar. Você pode ver? Para vocês que não sabem, eu sou deficiente visual, tá? Mas com os olhos espirituais nós está firme e forte. Isso é só para o homem. Pedir de oração para a irmã Lorena Lima. Ela está clamando por um milagre no trabalho, por o retorno dela para casa. Conversei com ela hoje, uma amiga muito querida. E que o Senhor possa entrar com providências, né, nessas necessidades dela. A pastora Eninha que está em viagem, a irmã Sebastiana que está fazendo aniversário hoje, né? Que o Senhor possa
dar mais um ano, alguns anos de vida, né, com saúde, com alegria, e que o nome do Senhor seja honrado por mais um ano de vida que ela teve. O pastor Valdeir Júnior, com a família que está em viagem também, o Adailton e a família, a irmã Alba e a família, o irmão Decivaldo e a família, o presbítero Aldo, que está desaparecido, que já foi pedido para a gente em oração, para que o Senhor também possa estar mostrando, né, e que ele possa ser encontrado de preferência com vida, né. Oração pelo Ministério Abraão, Ministério Nova Jerusalém de Perinópolis, Radiolândia e Maragogi, Ministério Caminho na Luz, e lembrando que segunda-feira, dia 22, mais um dia do Projeto de Vida. Dia 22 estará conosco o pastor Geraldo e a irmã Divina, homens e mulheres como nós, firmes na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida, pela família da irmã Alba. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos vizinhos aqui da casa de oração, dos nossos lares. Agradecer a Deus pelo irmão Dinei, pela família, e cada um aí de Pirinópolis, irmã Sebastiana, também pelo recém-nascido lá, né, que veio ao mundo agora quarta-feira. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida que Ele tem nos dado. E que esse projeto que nós estamos projetando, que seja o ano da obediência. Quando você pensar em desobedecer a Deus, não lembra quem desobedeceu a Deus, muitas das vezes teve a oportunidade de arrepender e ainda ter tempo de buscar a Deus. Obediência, como a irmã Alba ensinou e mostrou na palavra, não pode ser por obrigação, tem que ser por amor. Então quero agora agradecer a Deus por longos e longos anos de vida que nós estamos tendo, e pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos livre de todo mal, mas se algum dia precisar de passar pelo deserto, que nós passamos pelos braços dele. Senhor nosso Deus e Pai, cada um desses que pediram, Senhor, a oração, que o Senhor possa ir de encontro, abençoando, livrando, libertando, curando, trazendo o diálogo sobre a família, trazendo a prosperidade do amor, que o celeiro deles nunca falte o pão de cada dia. Pai, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. Vai jogando por terra agora toda a obra de macumbaria, bruxaria, todo espírito de encantamento, mas traz sobre nós, Senhor, a obediência, para que nós sejamos obedientes ao Senhor, e que o Senhor possa nos dar a graça de sermos livres, libertos, curados, que a honra e o poder seja dado somente, exclusivamente ao Senhor. Dai-nos, Senhor, a tua bênção e nos livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar vocês a se colocar de pé e abrir as mãos. Que o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, seja com todos nós, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos a tua proteção para a honra e a glória do Senhor. Amém. Está encerrado. Uma Alba, que Deus te abençoe. Amém. E te dê sempre na sua vida a graça do Espírito Santo. E quem quiser convidar ela para dar uns